Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do pastor Alain Brizotti. Obrigado a Deus pela disponibilidade no coração dele em te servir, e aqui essa noite de ser bênção para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Deus, sabemos que é bênção para as nossas vidas, que foi bênção para ele, porque temos a certeza que o Senhor já falou com ele. Nós te pedimos, guarda a tua família, que essa unção da parte do Senhor que Ele irá ministrar aqui hoje através da sua palavra, seja também derramada sobre ele, sobre a tua esposa, teu filho, sobre a tua casa, e que todos nós possamos sair daqui cheios, transbordantes da tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos ler dois textos na palavra de Deus. O primeiro em Gênesis 37, verso 2. E depois Gênesis 50, alguns versículos. Primeiro Gênesis 37 e o verso 2. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos. Eu louvo a Deus por estar com os irmãos de novo. Agradeço ao pastor Salmo, a pastora Cássia, obrigado. Estou quase chamando de pai e mãe já. Irmão, é muito bom estar aqui, irmãos. Acho que a minha cara revela, né? Eu gosto muito de estar com os irmãos, principalmente porque tem espaço para a gente falar a palavra de Deus. Isso é uma coisa já um tanto quanto rara em algumas igrejas hoje. Palavra genuína. As pessoas estão mais preocupadas com cócegas na alma do que palavra verdadeira. E é bom que a palavra verdadeira, ela adentra, ela quebra grilhões. Principalmente o que eu vou dizer aqui hoje. Vou ser sincero com os irmãos, essa palavra queimou o meu coração ao longo do dia. Que palavra que Deus vai falar conosco aqui hoje de uma forma extraordinária, irmãos. Amém, irmãos? Mantenha aí seu coração aberto. Gênesis 37, o versículo 2. Diz assim, ó: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Irmãozinho complicado, né? Agora Gênesis 50, capítulo 50, dos versos 14 até o 21. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém. Eu quero falar hoje sobre José e a diferença que a unção faz numa família em crise. Amém, irmãos? José e a diferença que a unção faz numa família em crise. Eu sou apaixonado pela história de José. É um dos personagens bíblicos que eu mais gosto de vez ou outra rever algumas coisas. Principalmente porque José já é por si só sinônimo de perdão, de transformação, de grandeza. E a gente vai ver muito disso aqui hoje. Mas eu quero, como vocês já me conhecem, caminhar por outros ângulos, que eu acho que são mais importantes. C.S. Lewis disse uma frase que eu acho tremenda e que ainda nos perturba. Ele disse assim, ó: é muito fácil e bonito falar sobre perdão. Todo mundo fala, até que tenha alguém para perdoar. É ou não é?
É bonito falar, todo mundo fala até que precise fazer. Está aí uma coisa bonita de José. A gente lê sobre José, acha extraordinário, difícil é fazer. E eu vou ser sincero com os irmãos, é praticamente impossível fazer o que José fez, a não ser que a unção de Deus esteja sobre você. Porque se a unção de Deus estiver sobre você, você faz o que ele fez e faz até mais. Porque quando a unção de Deus está sobre nós, a gente vive uma vida extraordinária, uma vida diferenciada. Teve um escritor que disse que você não consegue escrever os mesmos poemas que William Shakespeare escreveu, porque William Shakespeare era ele e você é você, simples assim. E o pior, ele morreu. A não ser que você conseguisse, por exemplo, por 24 horas ter sobre você o espírito de Shakespeare, aí você conseguiria produzir poemas iguais a ele, porque o espírito dele estava sobre você. Só que como ele morreu e não volta mais, não tem como o espírito dele agir sobre você. No caso de Jesus é mais ou menos a mesma coisa. Você não vai conseguir viver como Jesus viveu, porque Jesus era ele e é você, e a distância é grande. Mas se você conseguir que o Espírito de Jesus esteja sobre você, você consegue viver como ele. E isso dá, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador que vai estar com vocês todos os tempos, até a consumação dos séculos. É possível viver como Jesus. O que a gente vai ver aqui hoje é extraordinário. Eu espero que você mantenha seu coração aberto para entender as coisas que nós vamos pensar sobre José aqui. Irmão, a maior tragédia que existe é você tentar ser grande sem Deus, é tentar existir sem Deus, é tentar permanecer num movimento religioso sem Deus, é ser cristão sem Cristo. Quando nós estamos com Deus, a vida familiar vai ter problema, vai ter crise, vai ter angústia, mas vai ter transformação, vai ter vitória, vai ter escola, vai ter aprendizado. É Deus em casa que muda o foco da história. José vivia um lar desestruturado. Se você quiser arrumar uma família problema na Bíblia, pega a família de José. José vivia com um lar desestruturado, família em crise. A narrativa bíblica dá a impressão, só para você ter uma noção, de que Jacó, o pai de José, não aprendeu com a experiência de favoritismo que ele teve. Tanto que lá em Gênesis 37, que nós lemos, só que o versículo 3, olha o que diz: Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Olha que incrível. Jacó foi um indivíduo que experimentou a guerra que o favoritismo entre os filhos traz. José era o queridinho da mãe, enquanto Esaú era o queridinho do pai. Isso deu uma guerra, um racha na família, destruição, angústia, morte. Agora olha que incrível, ele não aprende com isso. Ele superprotege um filho em detrimento dos outros. E o pior, o filho que conta para ele o que os outros fazem. E ele superprotege, veste uma túnica de várias cores, que era um costume beduíno, de distinção e honra. Ele superprotege o filho, dá todo esse processo, e é extremamente perigoso isso. E aqui vai um alerta a você que é pai: não entre no jogo do favoritismo, não coloque um filho sobre o outro, ainda que um seja diferente do outro, e é extremamente perigoso isso. Faz igual a mãe de John Wesley. Perguntaram para a mãe de John Wesley: qual filho a senhora ama mais? Perguntinha fácil para a mãe. E ela respondeu: amo mais o que está doente até sarar, e amo mais o que viajou até que ele chegue. Nós precisamos aprender que não há como fazer a guerra do favoritismo. Não transforme sua casa num campo de batalha, mas num lugar onde Deus está e a graça habita. Terra do recomeço, terra das conquistas. A gente vai ver isso na vida do filho pródigo, por exemplo. O irmão do filho pródigo é um indivíduo que está em casa, mas está sozinho. Tem a companhia de um pai e de um irmão, mas não tem comunhão. Não transforme sua casa num campo de guerra. Transforme sua casa numa terra de esperança. Lugar onde a graça de Deus pode habitar e a unção de Deus redefine relações. É extremamente importante isso. Engraçado que a vida de José, ela vai mostrar que nem tudo que uma pessoa recebe em casa, nem tudo que ela ouve em casa, precisa ter uma influência determinante na sua história. José tinha, você vai ver ao longo da história dele, que ele tinha tudo para se tornar um monstro. Mas graças a Deus que ele cresceu para além das fronteiras familiares. Cresceu para além do sufocamento da casa, para além dos problemas da crise. José é um indivíduo que passa perto da fogueira, mas não fica com cheiro de fumaça, porque nele existe o perfume da glória. E quem tem o perfume da glória de Deus não fica com cheiro de miséria. Ele exala o bom perfume de Cristo e é tocado pela glória de Deus em todo o tempo. Tem alvos os vestidos e nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. Em outras palavras, irmãos, unção é relação com Deus. É assumir que nós carecemos de Deus. Unção não tem a ver com jogo de poder, não tem a ver com superioridade, nem com misticismo exagerado.
Unção nada mais é do que andar com Deus. Quem anda com Deus tem unção. Quer ver uma coisa? Jesus pega os discípulos, pega um grupo de 70 discípulos, manda para uma cidade e faz quase que um test drive da igreja. Ele diz assim: vamos ver esse pessoal andando sem a minha presença física entre eles. Vão lá, façam a obra. Eles vão. Quando voltam, Jesus já detecta o primeiro problema, já faz uma leitura teológica de heresia. Eles voltam todos felizes e dizem: Senhor, estamos numa alegria imensa, porque até os demônios se submetem a nós. Eu não sei porque que crente gosta tanto de diabo, irmão. Eles voltam numa alegria imensa: Senhor, os demônios se submetem a nós. Aí Jesus corrige: olha, não fiquem felizes por isso não. Não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no céu. Sabe o que Jesus está dizendo em outras palavras? Não se alegrem por disputar poder com o diabo, porque quem disputa poder é sádico. Quem faz isso se torna numa nova possessão, é uma guerrinha de poder, e eu não estou na guerra de poder. Unção não disputa poder, unção é comunhão, é facilitar trajetórias, abrir o espaço e curar o outro. Fuja de qualquer irmão na igreja que se acha ungidaço, sai fora. O único ungido da igreja de fato é Cristo, e nossa unção deriva dele. Somos ungidos nele, pela glória dele, porque dele todas as coisas emanam e chegam até nós. É muito importante isso. Graças a Deus aqui não tem, mas tem umas igrejas que tem uns ungidão, e esses ungidão são um problema, irmão. Porque quanto mais unção o indivíduo tem, mais nojento ele fica, é ou não é? A unção ao contrário, ela te aproxima das pessoas, ela quebra padrões, ela te transforma em alguém que Deus usa na história. José é um homem usado na história, e até hoje a história dele ainda é capaz de mexer na nossa história, que é o que vai acontecer aqui hoje, se você mantiver o seu coração aberto. Irmãos, a história de José tem lições incríveis para a nossa vida. Ele experimentou a fúria e a crise nos momentos mais terríveis. Só que ele nunca desistiu do Deus do seu pai. Mesmo nas prisões, ele jamais esqueceu das lições aprendidas na tenda. É um indivíduo que internalizou essas lições, viveu perto do seu pai. O que para mim é tremendo é que a oração do pai e da mãe, essa educação teológica que o pai e a mãe dão em casa para o filho, é capaz de fazer o filho vencer o mundo. Se você dá uma educação cristã genuína, se ora pelos seus filhos, pode mandá-lo para a guerra da vida, que o diabo não é capaz de destruí-lo, porque ele permanece fiel. O que aprendeu desde pequeno cresce nele e se transforma em vida. Instrui o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando ele crescer, no hebraico, quando tiver barba, não se desviará dele. Está dando para entender? Uma das maiores lições que José ensina para nós é que Deus anda com os seus. Essa é a maior lição da vida de José. Pode ser na tenda, no deserto, na cisterna, na prisão ou no palácio. Deus anda com quem é dele. Quer andar com Deus? Ande com gente que anda com Deus. Deus anda com os seus. O que mais me alegra hoje é saber que Deus ainda anda com a gente. Já parou para pensar nisso? Num século onde ninguém quer andar com ninguém, 3 pessoas no elevador já é lotação. Deus anda com a gente, e não anda sozinho, anda com o céu inteiro. Deus é Deus de comunhão. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus tem andado com a gente, tem sido o Deus dos nossos passos e da nossa história. Amém? Eu quero mostrar aos irmãos algumas das coisas que eu aprendi aqui, que quero passar a vocês. Primeiro, é pela unção de Deus que nós conseguimos redimir realidades trágicas. Só pela unção de Deus que a gente consegue redimir realidades trágicas. Se tem alguém que viveu uma realidade de tragédia, é José. Se José fosse contar o testemunho dele aqui, na metade você ia embora, porque tudo dava errado para ele. É impressionante. José parece que é um imã que atrai tragédia. Ele é o filho do amor de seu pai, só que é um amor que morre. A mãe morre. Ele é um indivíduo que parece que tudo nele é complicado. Sabe o que é incrível? Nós vivemos hoje numa época sem referenciais. Daí a importância de gente como José. José tinha tudo para se tornar amargo, só que ele preferiu se tornar amigo. José é um indivíduo que ensina para mim e para você que fé tem a ver com escolha. Você escolhe se vai ser um monstro ou vai ser uma glória. Você escolhe se vai repetir padrões de tragédia ou se vai redimir tragédias para a glória de Deus. Você escolhe se vai ficar se lamuriando a vida inteira ou vai sacudir o pó da banalidade e vencer para a honra e glória de Jesus. O Espírito Santo potencializa essa escolha.
Você quer ver uma coisa extraordinária? José viveu situações absurdas. Olhando para a história dele, tem momentos que são angustiantes. Quase todas as fases da sua vida foram imersas em conflitos. Só que incrivelmente José segue transformando tudo que toca. Parece que ele é um indivíduo teimoso, desses que se levanta. José é quase brasileiro, não desiste nunca. De vida impressionante, tem uma força incrível. Só que não é uma força que vem dele, é da graça, é do Espírito de Deus, é da unção. Você não vence sozinho, seu casamento não muda sozinho, você não tem fé sozinho, é tudo porque a graça trabalha em nós, porque a unção de Deus brota da gente. E nós precisamos lembrar que se esse é o ano do transbordar no Espírito, de quebrar a taça, você precisa sair daqui cheio da unção de Deus, para poder enfrentar as realidades trágicas da vida. Escuta uma coisa aqui, ó. Quanto mais cheio da unção de Deus você tiver, mais vai vir realidade trágica para a sua vida. Pode ter certeza disso. Porque Deus não vai blindar você, transformar no X-Men divino e sair por aí vencendo tudo, não. Vai ter dia que vai ser complicado, terrível, dia de angústia. Você quer ver uma coisa? Nós ainda somos imersos em realidades trágicas. Na rua, no trabalho, na escola, na família, até na igreja. Sabe o que Deus procura aqui hoje? Redentores de tragédias. Gente que reclame menos e faça mais. Deus procura aqui essa noite homens e mulheres que sejam capazes de chegar na guerra que está o quintal da sua vida e estabelecer a bandeira da paz. Se dizer, aqui na minha casa vai ser diferente porque eu tenho uma unção, e essa unção move meu coração a transformar as realidades ao meu redor, redimir realidades trágicas. É através da unção de Deus que a gente consegue amar na terra do ódio. José fez isso. Só pela unção de Deus a gente consegue perdoar quando o ferido é a gente, que é o caso de José. Só na unção de Deus você consegue ter sonho na solidão de uma prisão. Só na unção de Deus você consegue ser um filho dos mais terríveis, transformado nos mais abençoados. É só na unção de Deus que a gente consegue ficar de pé mais um dia. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque a unção de Deus tem sido a garantia da sua vida, da sua história e dos sonhos que você tem tido. Se você pode, adore a Deus por um minuto. Agradeça a Ele pela unção na sua vida, pela história que você está escrevendo, até pelas realidades trágicas, porque nelas Deus forja o seu caráter, trabalha a sua vida, escreve uma outra história para você. Seja redentor de tragédias. Amém? Segunda coisa que eu quero que você guarde: é pela unção de Deus que nós conseguimos enfrentar os inimigos de dentro. Não tem nada pior do que os inimigos de dentro, porque o de fora você já se prepara, mas o de dentro é complicado. Você não tem noção de que de dentro vai surgir inimigo tão cruel. A vida de José mostra muito isso. Os irmãos de José o odiavam, porque ele recebia a preferência do pai. O clima na casa de José era tão ruim, presta atenção nisso, que o texto bíblico de Gênesis 37:4 coloca uma frase terrível. Olha o que diz o Gênesis 37:4. Seus irmãos não conseguiam falar com ele amigavelmente. Imagina, traduzindo para hoje, não dava nem para bater um papo com José de tanta raiva. Odiavam o irmão. Quando ele chegava por uma porta, saía pela outra. Era um indivíduo que não tinha conversa, não propõe diálogo. Um indivíduo que olhar para ele era despertar os monstros da alma, as fúrias internalizadas, as crises. José era o motivo do ranger de dentes dos irmãos. A gente ainda tem essas vivências em muitos lugares, de gente que sua presença causa angústia, de gente que é o outro repugnante, gente que quando entra a gente tem a sensação de sair. A igreja não é um ambiente perfeito onde todo mundo é fantástico. Tem gente que a gente só ama por causa da graça. Ainda bem que existe unção, porque só a unção quebra o orgulho, destrói as faces rancorosas e instala a graça de Deus dentro da nossa vida, dentro do coração, fazendo a gente amar. Olha que coisa tremenda. Presta atenção numa coisa. José enfrentou dois monstros da alma, o ódio e a inveja dos irmãos. A luta dele começa onde menos se espera, dentro de casa. Imagina o que é isso. Dentro de casa, tudo contra ele. E o pior, um monte de irmãos. Não são 2 ou 3, são um monte. E ele tem que olhar para esses irmãos e enfrentar isso dentro de casa. E casa é o lugar da nossa intimidade, onde se constroem as imagens do afeto, da segurança, do amor. Menos para José. O castelo familiar dele é destruído por dentro. Sabe o que é estranho ainda? José, eu estava olhando esses dias e pensando uma coisa. Olha que incrível. José é literalmente o contraponto do pai.
Na vida de Jacó, tudo tem a ver com pedra. Tem sempre uma pedra no caminho de Jacó. Acho que Carlos Drummond de Andrade escreveu para ele. Tinha uma pedra no meio do caminho, só esqueceu de colocar Jacó. Tudo na vida de Jacó tem uma pedra. Ele vai dormir, ele coloca uma pedra. Quando acorda, unge a pedra. A vida dele é bater com a pedra. Em outras palavras, a realidade dele é lutar contra a realidade inflexível das coisas. Jacó vive, José é o contrário. Ele vive um contraponto irritante. Se para Jacó tudo é na base da pedra, para José é a leveza da roupa. Uma túnica de várias cores deflagra processos de fúria em casa. É capaz de fugir pelado porque a mulher de Potifar ficou com a roupa dele na mão. Tem sempre uma roupa no caminho de José. A coisa é dura demais para ele. O outro, a coisa é inflexível demais para ele. Isso são realidades da vida. Tem gente que passa a vida inteira batendo a cabeça na parede. Tem outro que passa a vida inteira caindo dos mais altos sonhos. A vida da gente é bater de frente com a história. Se a unção de Deus não tiver na gente, ninguém vence. A gente vence pedras, roupas, rios e tudo mais pela unção que habita na alma. É a unção que transforma a gente. É a unção que faz a gente vencer. Eu acho impressionante a história de José por essas coisinhas. Agora olha que incrível, José é vendido e humilhado, atacado no seu afeto mais profundo. Imagine-se ser vendido como uma mercadoria qualquer. O preço dele, a Bíblia chega registrou 20 moedas, 20 peças de prata. Negociado como se negocia qualquer coisa, como se vende qualquer coisa no balcão da facilidade. Só que até isso é interessante. O fato de ser vendido e não morto já é providência divina. Vai ter dia que você vai estar no pior momento da vida e Deus vai enviar uma caravana de ismaelitas para comprar você. Deus tem seus meios dos mais estranhos, mas são meios que a graça reserva para quem crê em Deus. Olha que incrível, José é vendido e humilhado, escravizado, preso por mais de 2 anos, machucado. O Salmo 105, versículo 18, que fala sobre José, no Salmo 105, 18, diz que ele foi, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço. Imagina, vendido, humilhado, quebrado, machucado. Hoje a gente se assusta, só que a gente ainda vive hoje, na era do lucro. Ainda vendemos gente como se vende coisa. Ainda tratamos pessoas como se fossem mercadorias da fé. A gente faz isso. Sabe como é que a gente faz isso com a família? Quando a gente acha que o filho é obrigado ao mais rápido possível devolver o investimento que a gente fez nele. Já não olha a pessoa como filho, mas como caixa eletrônico existencial. Eu tenho que arrancar um dinheiro desse menino o quanto antes. É quando a gente atropela a infância da criança e cria uma mini Xuxa da vida. Hoje temos crianças que estão sofrendo de uma doença chamada síndrome da agenda lotada. A criança não tem tempo para ser criança. Porque ela tem 5 anos, ela já faz uns 4 idiomas, já faz umas 5 lutas, e não tem tempo, é curso para todo lado, nem dormir a criança dorme mais, não pode nem brincar. Vivemos numa era onde as pessoas são válidas pelas coisas, era do preço, mas não do valor. Eu quero dizer uma coisa para você, para Deus você não tem preço, porque o preço que tinha, Jesus pagou. Você tem valor, e o seu valor excede em muito a qualquer coisa que possa ser vendida. Cuidado para não negociar gente. É um perigo negociar gente. Tem pessoas que negociam gente na base do cargo. A minha igreja é maior que a sua, meu departamento é maior que o seu, eu tenho mais gente. Essa síndrome de Lúcifer é um perigo. Gente vendendo gente. Os irmãos de José entram nessa barca furada tentando vender José, mas não estão nem fazendo a leitura que José vai fazer depois, que mesmo caindo na mão de negociantes, de gente, vão acabar sendo entregue na mão do Deus que fez as pessoas e que é capaz de reverter o mal em bem. Como é bom permanecer no chão da unção, mesmo que você seja visto como um nada, Deus é capaz de transformar em alguma coisa para a sua glória. Quanta gente hoje é filho do desastre do lar? Quanta gente hoje está experimentando a fúria no lugar onde devia reinar a esperança? Sabe o que é incrível? Por isso que eu fiz questão de ler o texto de Gênesis 37:2. Eu não sei se você percebeu, mas tem um detalhe ali. O texto diz assim, ó: esta é a história de Jacó, patriarca de Israel. Jacó, o grande nome de Israel, começa a contar a história de Jacó pela vida de José. Esta é a história de Jacó, 2 pontos. Tendo José 17 anos, pastoreava os rebanhos do seu pai. Começa a história de Jacó pela vida de José e termina a história de Jacó no texto que nós lemos de Gênesis 50, com José enterrando o seu pai. José abre
e fecha a história do pai. Sabe o que é isso? Chamou para si as rédeas dessa história. Se minha família é complicada, esquisita, meu pai é turbulento, meus irmãos terríveis, vem para cá, eu chamo a responsabilidade. Eu abro e fecho a história da minha família. Eu vou redimir a história da minha casa, porque a unção de Deus está sobre mim. Aqui eu abro e fecho, está comigo. Eu não vou me lamuriar esperando que outro irmão mais genial faça alguma coisa. Não vou esperar que o primogênito tome as rédeas. Vou fazer, porque tem um Deus comigo que me deu um sonho. Um dia sol, lua vão se curvar e eu vou estar aqui, porque o sonho que Deus sonha é real para mim. É tão sério isso. É pela unção de Deus que a gente consegue enfrentar inimigos de dentro. Há muita gente hoje que vem para a igreja fugindo de casa. Está aqui só pela graça de Deus, porque aqui é fácil fingir, vestindo uma roupa bonitinha, ajeitado e tal, dá até para sentar do lado, mas Deus conhece a guerra que é em casa, e Deus hoje me trouxe aqui para dizer para você, essa guerra pode acabar hoje. Hoje você pode sair daqui transformando a tua casa. Você pode sair daqui hoje como alguém que redime realidades trágicas em casa. Pode sair daqui como alguém que não tem mais inimigos de dentro, porque esses inimigos são transformados para a glória de Deus. Quer ver uma coisa? O Salmo 23 tem uma frase que eu acho tremenda. O Salmo 23 diz assim, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Conhece essa frase? E sabe o que é incrível? Crente no mundo inteiro come que é uma bênção, é ou não é? Tanto é que até hoje o maior ritual do crente é a ceia, comida, pão e vinho. Agora olha que incrível. O crente imagina aquela mesa tremenda. É assim ou não é que a gente imagina? Aquela mesa extraordinária, com aquele café da manhã de hotel 5 estrelas, que você sempre sonhou comprar e o salário nunca deu. É ou não é? E você imagina aquela mesa tremenda, e você ali pronto para comer, salivando, e Deus vem e monta a mesa, e você senta e come tranquilo. E o melhor, não engorda porque é espírito. É tremendo ou não é? Só que engraçado que o texto bíblico não está falando de comer, está falando da importância da mesa. É diferente. Preparas uma mesa. Na mentalidade, na cultura judaica, a mesa é extremamente importante, porque o judeu tem um raciocínio extraordinário. Ele acredita que a mesa é o ambiente numa casa onde pelo menos 3 vezes por dia a providência divina se manifesta. Porque se você toma café da manhã, almoça e janta hoje, dia 9 de abril, é porque lá atrás Deus já tinha pensado neste dia e em você, e sabia que você ia precisar comer hoje. Então lá atrás, Deus tocou no coração de alguém que plantou a semente. Deus abençoou a terra e a terra deu. Aí plantou no coração de outro que foi lá e colheu. Outro processou, mandou para o mercado. Enquanto isso você foi trabalhar, o salário veio, você foi no mercado, comprou, levou para casa, a esposa fez. Criatividade está na mesa, porque Deus pensou em você lá atrás. E hoje você tem o que comer 3 vezes por dia. Se você tem uma mesa em casa e pode tomar café da manhã, almoçar e jantar, agradeça a Deus. Deus se preocupa com você e ainda está na sua casa. Agora olha que incrível. O texto diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A mesa fica no centro da casa. Portanto, se a mesa está no centro da casa, onde os inimigos estão? Dentro de casa. Só que ninguém convida inimigo para dentro de casa. Ninguém é tolo o suficiente. Esses são falsos amigos, que gozam da sua confiança, esperando um momento de angústia seu para te destruir. Só que quando eles entram em casa e tem a favor deles o fato de que você não o conhece, e vão te destruir no primeiro deslize, quando eles estão prontos para te arrebentar, eles vêm quando Deus entra em cena e começa a preparar a mesa. Então eles fogem, porque eles raciocinam: se Deus desceu do céu só para arrumar uma mesa, imagina quando começar a lutar, some tudo, e Deus vence a guerra sem precisar lutar, porque uns fazem menção de carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, que habita a nossa casa e que anda com a gente dentro do lar. É esse o seu Deus. É esse Deus que eu estou falando aqui. Quando a unção de Deus está na nossa casa, a mesa é lugar de comunhão, de compromisso, de conforto. Terceira coisa que eu quero que você entenda, guarda isso aqui, ó. É pela unção de Deus que nós conseguimos permanecer firmes no ciclone das mudanças. Se tem alguém que experimentou mudanças absurdas, foi José. E tudo num período curto de tempo. Escuta uma coisa aqui, ó. O mundo de José de uma hora para outra desmorona. De repente
ele se vê forçado à sobrevivência. De filho amado ele vira escravo. Terra, povo, costumes, tudo é estranho. De novos deuses a tentações sexuais, tudo muda, menos o caráter de José, permanece o mesmo. A tal ponto que quando ele dá-se a conhecer aos seus irmãos, em Gênesis 45, em 3 versículos ele diz 2 vezes a mesma frase: eu sou José. E em hebraico, ele está vestido de faraó, é vice-governador do Egito, casado com a filha de um sacerdote do Egito. Seus filhos estão lá, mas o nome dos seus filhos é hebraico, e o jeito de se dar a conhecer aos irmãos é em hebraico. Eu sou José, tenho roupa de rei, mas ainda sou menino da tenda. Falo como egípcio, mas ainda falo a língua do meu pai. Me trouxeram para cá, mas Deus permaneceu no meu coração. Eu vim na frente só para abrir caminho para vocês. Permanece firme no ciclone das mudanças. Tudo muda, mas José permanece o mesmo. Tem gente que quando a coisa muda, ele muda junto. É o espírito de camaleão. Ele se acopla ao ambiente. Sabe qual é? Muda de cara, muda de face, muda de igreja, uma velocidade incrível. A lógica de José é diferente. Presta atenção numa coisa aqui, ó. José enfrenta um verdadeiro ciclone de mudanças, prisão, injustiça. Ele tem os sentimentos dilacerados. Imagina a saudade de casa que ele sentia, do amor do pai. O jovem que se destacava pela túnica bela, fantástica, agora está barbudo, cabeludo, jogado num cárcere. Parece que até Deus sumiu. Só que quem carrega as marcas da unção de Deus, aprende a fazer leituras de Deus. Aprende que hoje aqui pode estar no cárcere detonado, mas Deus conhece o futuro de um ponto de vista privilegiado. Então eu permaneço aqui quieto, esperando que a ação de Deus na minha vida vá me levar para onde Deus quer que eu esteja. Eu ainda acredito. Essa é a lógica de José. Mesmo que tudo desmorone à minha volta, eu permaneço de pé porque acredito no Deus que me chamou. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje: acredite no Deus que te chamou. Mesmo que pareça que o seu esteja de bronze, que ninguém fala, acredite no Deus que te chamou. Mesmo que você não escute voz profética de lugar nenhum, acredite no Deus que te chamou. Ele não precisa falar para estar presente. É muito sério isso. Incrivelmente José se destaca no lugar da crise. Escuta uma coisa aqui, ó. Onde ele vai, ele vira líder. É interessante isso. Onde chega, vira líder. E é um tipo de liderança que muita gente na igreja não ia querer. Por exemplo, líder de escravos dentro da cadeia. Ninguém ia querer. É ou não é? Mas ele vira. Onde chega, vira líder. É impressionante. Tudo que ele toca prospera. A Bíblia diz isso. No que ele toca prospera. E não é uma prosperidade para ele, é para os outros. Porque ele é escravo. Se você quiser ser abençoado, abençoe alguém. Quando você abençoa alguém, Deus abençoa você. Quando você sai do centro, Deus acha você. Quando sai do palco, Deus encontra você. Deus habita atrás das cortinas, nos bastidores. É o Deus que encontra a gente, abençoando gente. Quando você projeta para alguém, Deus acha você. Enquanto José vai abençoando os outros, Deus vai abençoando ele. Você quer ver uma coisa extraordinária? Ele passa a não mais sofrer as mudanças, ele passa a promover transformação. É o contrário, ele inverte. Não é mais o indivíduo que é alvo das mudanças, ele é que provoca as transformações. Mais uma coisa, nesse momento que ele está começando a crescer, está na casa de Potifar, é líder geral dos escravos, goza da confiança do seu senhor, parece que a coisa vai melhorar, que vai decolar. Aí surge um desses padrões cruéis da vida, dá tudo errado de novo. Aparece a endemoniada da mulher de Potifar, que olha para ele porque ele era bonito. A Bíblia diz que além de ser inteligente, genial, era bonito. E ela vem com uma lábia, uma conversa, trocando uma ideia, chega junto com José. Você está pensando que tentação sexual é coisa de hoje? Faz tempo que isso existe. E ela enrodada ali naquele sistema. E vamos trocar uma ideia simples aqui, verdadeira. Sabe o que José fala para ela? Como eu poderia pecar contra Deus? Como isso é tremendo. Em momento algum ele perde Deus da memória. Ele olha para ela e fala: Deus está aqui, é meu Senhor, é o meu Pai, é o meu Rei, é o dono da minha vida. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Poderia, mas não vou. Talvez até gostaria, mas eu não vou. Eu permaneço fiel ao meu Deus, porque Ele é o meu Senhor e o sustentador de todas as coisas. Permaneça fiel a Deus quando tudo mudar, irmão. Porque no meio das mudanças é fácil se perder, é um perigo. Mudança é um negócio complicado, irmão. No meio da mudança é fácil se perder. Escuta uma coisa aqui, ó. Onde existia a hegemonia do mal, José introduz a esperança da glória.
José é um indivíduo tão tremendo que esses dias lendo esse texto, uma coisa me chamou a atenção, que eu fiquei assim meio que perplexo. Olha para mim, em Gênesis 40, verso 7, a Bíblia diz que por causa disso, a mulher fica com as roupas dele, ele foge nu, ela inventa uma mentira. E agora escuta uma coisa aqui, ó. Ele vai parar na prisão. Lá na prisão, ele é colocado como chefe dos prisioneiros que ali estão. Aí ele está na cadeia, e a cadeia não era fácil. Eu acabei de falar para vocês do Salmo 105, verso 18, que prenderam, machucaram-lhe os pés e prenderam-lhe o pescoço. Uma prisão complicada, não era como algumas prisões no Brasil, que os presos têm até Facebook. Prisão do Egito era cruel, muita gente não cumpria nem a pena toda, porque morria antes. José está lá, está preso, a situação é difícil. Sabe o que a Bíblia diz? Gênesis 40, verso 7. José se levanta de manhã, chega na direção de 2 presos, companheiros de cela, e faz a pergunta mais absurda que alguém faria numa prisão de manhã. Ele chega e diz: por que o rosto de vocês está triste essa manhã? Quem é que fica feliz na cadeia? Pensa. Drauzio Varela, que ficou anos no Carandiru, extinto presídio de São Paulo, ele conta que a maioria dos suicídios na cadeia acontecem de manhã, porque o preso passa a noite inteira sufocando o choro, de manhã não suporta o exagero de desespero e se suicida. A maioria dos suicídios de preso acontecem de manhã. Para José é o contrário, já levanta de manhã alegre, a ponto de perguntar: por que vocês estão tristes? Cobrando um sorriso no meio da cadeia. Só quem tem unção, tem óleo de alegria, consegue sorrir no caos, sorrir na cadeia, sorrir no meio do deserto, mas é permanecente fiel. É tão tremendo isso. Alguém que consegue dar um testemunho de que a glória de Deus ainda pode colocar um sorriso no rosto do aflito, do oprimido. Quem tem a unção de Deus não muda por causa das circunstâncias, transforma as circunstâncias para a glória de Deus. Quero falar para você aqui hoje: mude as coisas na sua casa, não seja mudado por causa delas. É o contrário. Você já viu gente que chega assim, começa a falar: estava tudo em paz na igreja, tudo bem, aquela benção, mas aí aconteceram algumas coisas. Essa reticência de crente é um perigo, irmão, porque nessas algumas coisas a gente coloca as mais extraordinárias desculpas cristãs. E o que Deus chama a gente hoje é muito simples, numa conversa, olho no olho, dizendo para você: eu chamei você para mudar situações. Quando as coisas acontecerem lá, fica tranquilo, dá o brado do salmista: quando os montes vierem, os exércitos, eu olho para o céu, o Senhor que fez os céus e a terra, é dele que vem o meu socorro, é dele que vem a minha segurança, nele está a minha confiança, eu acredito nele e nele eu permaneço fiel, por isso eu tenho um sorriso no rosto. Quarto, é pela unção de Deus que nós nos transformamos em agentes da graça de Deus. Sabe o que Deus quer que você seja? Um agente da graça. Presta atenção numa coisa. Tenta imaginar que de repente José passa de escravo a governador. Porque uma coisa é você ser filho amado e virar escravo, agora outra coisa é você de escravo virar governador. Se tem um povo chato no mundo, é pobre que vira rico do dia para a noite, porque ele vem com uma listinha lotada de nome para se vingar. Não é? A maioria dos jogadores de futebol, por exemplo, que do dia para a noite fica rico, torra o dinheiro tudo com coisa boba, sonhos de infância que não foram arrumados. Você já pensou nisso? Que José do dia para a noite vira governador, que ele é levado numa situação de crise, de caos nacional, porque o faraó tem um sonho e não consegue saber o que é, e ele, além de ter a interpretação para o problema, ele ainda tem a solução disso. É um escravo que saiu do cárcere do nada, esquecido por todos, e ele se levanta para isso. O Egito dos mitos agora é seu. Como é que fica a cabeça de um jovem que passa por uma situação dessa? Em Gênesis 41, 46, a Bíblia diz que ele tinha 30 anos quando assumiu o rei. É jovem, é novo, 30 anos. Quinta-feira eu já bato o recorde, 35. Imagina. Como é que fica a cabeça de um jovem que passa por tudo isso? Pensa por um momento, se você fosse José, o que você ia fazer? Você quer ver uma coisa tremenda? Uma das mais fantásticas lições da vida de José é que ele se transformou num poderoso agente de transformação, não apenas da sua casa local, mas da sua nação e do mundo. Sabe por quê? Porque a unção tira a gente da geografia e faz a gente entrar na biografia das pessoas. A unção atinge você e você muda a nação, a história, a família e o mundo. Ela não é medíocre, mesquinha, ela atinge todos. Você quer ver uma coisa fantástica? Olha que incrível. Eu
estava olhando esses dias, José foi capaz de transformar o Egito. Até hoje, na memória dos israelenses, na terra judeu, por exemplo, o judeu acredita que o Egito é a terra das memórias amargas, das lembranças ruins, lugar de angústia, de lembrar da escravidão, de comer ervas amargosas. Até no jargão evangélico, evangeliquez, a língua do crente, a gente fala que quando o indivíduo desviou, ele voltou para o Egito. É ou não é? Egito é sempre sinônimo de coisa ruim. No caso de José, não. Você pode descer o pau no Egito, falar mal do Egito, mas é obrigado a fazer uma vírgula quando o caso é José. Porque no caso de José, o Egito se transformou no melhor lugar do mundo. Foi o único lugar do mundo que teve um governante poderoso e crente. O único lugar do mundo que tinha comida para a fome nacional e do mundo. O único lugar do mundo que tinha alguém capaz de perdoar sentado no trono. O Egito de José é um paraíso. Não é à toa que ele é chamado de José do Egito. E ele nem era de lá. Como Deus procura hoje um José daqui, alguém dali da sua rua, um homem, uma mulher da sua região, que seja capaz de transformar a rua de casa, a empresa, a escola, o lugar onde anda, alguém que redefina lugares para a glória de Deus. Já pensou nisso? Deus chamar você como a pessoa daquela rua, o fulano da cidade tal, alguém que redefiniu o lugar. José fez isso. Olha que coisa incrível, o Egito da angústia, em José é o Egito da vida. Ao invés de reclamar do que está acontecendo na rua da sua casa, faça a diferença onde você mora. Você pode ser o José de lá, pode ser o José da sua história. Você quer ver uma coisa mais incrível? Isso aqui mexeu muito comigo, presta atenção nisso. José é um indivíduo capaz de quebrar o terrível ciclo da vingança, porque o ciclo da vingança é terrível. Você se vinga hoje, alguém se vinga amanhã, isso não para nunca. Isso vai crescendo, é uma coisa monstruosa. José quebrou o ciclo da vingança, porque ao invés de se tornar uma máquina fatal, ele preferiu se tornar fraterno. É um homem que domina suas paixões. E uma coisa que me chama a atenção, a maior mesquinhez, que é essa coisa de toma lá da cá, ele quebra. Ele não se tornou um homem revoltado, amargurado ou ressentido, mas um extraordinário modelo de Cristo. Quando todo mundo esperava que ele fosse detonar, ele resolve perdoar. Quando todo mundo pensava que ele ia usar a máquina do Egito para destruir, ele usa a máquina do Egito para alimentar. Se tem um momento da história que eu queria ter vivido, é quando nasce o filho de José. Presta atenção nisso aqui, ó. Naquela época, José faz parte vem numa dinastia egípcia muito forte. Ele é introduzido ali naquela sequência de reis. A Bíblia diz que ele casa com a filha de um sacerdote do Egito. E naquela época, quando um faraó tinha um filho, esse filho, principalmente se fosse homem, era visto como uma manifestação, porque faraó era visto como um deus. Portanto, esse filho era visto como um pequeno deus que chega ao mundo. Então faziam dias e dias de celebrações. E o ápice da festa era o momento de dar nome ao filho. Chegava um sacerdote do Egito, pegava a criança, levantava. E quando levantava a criança, todo o Egito se curvava com o rosto em terra. E aí o sacerdote dava um grito: seu nome será. Aí o pai da criança se levantava todo orgulhoso. E geralmente, como era sacerdote, era costume homenagear um dos deuses do panteão egípcio: Horus, Tot, Kun, Ibis, Apis, alguma coisa do tipo. Agora tenta imaginar o Egito inteiro reunido. Muito provavelmente o sogro de Moisés, de José, que já era um sacerdote, deve ter coube a ele essa honra. Imagina, ele pega aquela criança, levanta na direção do Egito e dá um grito: seu nome será. Aí José se levanta e diz: Manassés. Ninguém entendeu nada, irmão. Todo mundo sem entender, porque Manassés é hebraico. Fica um olhando para a cara do outro: o que é isso? Que nome é esse? De onde vem isso? José conseguiu prestar um culto a Deus na presença dos deuses. Olha o que ele está dizendo: Manassés, meu Deus me deu um motivo para esquecer da minha dor. Eu presto um culto a Deus na casa dos deuses. Eu não sou um Deus, mas eu tenho um Deus que é capaz de sarar as dores do meu caminho e me fazer frutificar. O tempo passa, nasce outro menino. Tenta imaginar, tudo de novo no Egito, aquela festa. Aí o pai se levanta, o sacerdote levanta, pega o bebê e diz: seu nome será. Eu tenho certeza que alguém deve ter dito: será que o nome dele agora vai ser um diferente dos nossos? E ele levanta e piora tudo: Efraim.
além de me fazer esquecer, Deus me deu frutos na terra do meu sofrimento. A Ele glória. Deus andou comigo, Deus me fez frutificar, Deus está inserido na minha história, é o meu rei, e a Ele eu presto culto na frente dos deuses. Adore a Deus hoje, porque você pode prestar esse culto. Você pode prestar um culto na casa da morte, um culto na presença dos deuses, um culto quando tudo desmorona, quando o ciclone das mudanças se aproxima. É tão impressionante isso de José, quebra esses ciclos imensos de vingança. Quantos casamentos são destruídos hoje por causa de orgulho, por não se quebrar o ciclo da vingança? Quantos casamentos são destruídos por não abrir mão de ter razão? Já pensou nisso? José tinha motivos e razões para odiar, mas preferiu perdoar. O que você quer, ter razão ou perdoar? Sabe o que Deus está pedindo para você aqui hoje? Deixe o seu coração ser inundado por uma unção que transforma as suas emoções. Deixa o seu coração ser inundado por uma unção que transforma teus sentimentos, por uma unção que te leva para o outro, que quebra você do pedestal de um Deus que você não é, mas faz Deus entrar na sua vida e ser celebrado como o rei da sua casa e da sua história. José nos ensina a transformar até as realidades políticas. É tão tremendo isso, porque a gente sabe que o poder e a política é capaz de roubar corações, mas o de José não. José é a prova de que Deus pode entrar com a gente na perigosa atmosfera do poder e nos preservar limpos. Você pode até sentar no mais poderoso trono, mas nunca tire Deus do trono do seu coração, nem da sua espiritualidade. Deus pode te colocar no meio dos mais poderosos, mas nunca esqueça que ninguém tem mais poder do que o Deus que te levanta. Sabe qual é a maior marca de José na Bíblia? Lágrimas. Se você ler a história de José, você vai ver que é pontuada por choro. Pouca gente chorou tanto na Bíblia quanto José. Alguns teólogos chegam a contar 7 choros de José. Tudo nele tem lágrimas. E lágrimas movem o coração de Deus. Só quem tem o rosto molhado cabe numa promessa que há lá em Apocalipse 21:4. Meu Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A unção é molhada. Se coloque de pé, por favor. Anda com Deus hoje. Chama Deus para andar na história da sua vida. Chame Deus hoje para viver com você nas fúrias da sua vida. José é um indivíduo que, por mais que ele seja humano como a gente é, consegue permitir que o Espírito trabalhe nele de uma forma tão tremenda, que ele é capaz de vivenciar as mais extraordinárias realidades. E eu sinto aqui hoje fazer um convite a você. Se você sentiu de Deus que de alguma forma essa mensagem mexeu no seu coração e quiser, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Eu queria que você viesse aqui, mas num passo de fé, dizendo: Deus, quando eu voltar para a minha poltrona aqui, eu volto diferente, transformado. Eu volto como redentor de tragédias da minha casa, do meu lar. Eu volto como alguém em quem Deus está fazendo uma obra. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Deus tem coisas tremendas a fazer através da sua vida. Quem sabe você não seja o José que Deus vai levantar no quintal da sua casa, o José que Deus vai levantar na empresa onde você trabalha, o José que Deus vai levantar no meio da família, o José que Deus vai levantar lá na situação mais terrível que está vivendo. Deus tem seus meios, Deus tem seus caminhos, Deus tem seus planos. Uma das coisas que mais me encantam em José é lá em Gênesis 45, quando ele dá-se a conhecer aos seus irmãos, que ele diz uma frase tão tremenda. Seus irmãos olham para ele perplexos, pasmados, esperando vir morte, porque se ele desse uma ordem, matava todo mundo. Ele olha e diz para os seus irmãos: eu sou José, e não aflijam o coração de vocês. E olha que frase: porque para a preservação da vida, Deus me enviou na frente de vocês. Sabe o que José está dizendo? Vocês são mais importantes do que eu. Deus me mandou na frente de vocês porque sabia que eu poderia suportar tudo o que suportaria para salvar vocês. Quando você abençoa alguém, Deus abençoa você. Quando você abençoa alguém, Deus abençoa você. Pede hoje para o Espírito Santo abençoar a pessoa que está do seu lado, alguém que está perto de você, ou a pessoa pela qual você está orando aqui hoje.
porque o Espírito de Deus, a glória, a unção de Deus mexerá profundamente na sua vida, na sua história. Eu sei que seu coração está ardendo aí. É o poder e o impacto da palavra. A palavra arranca as crostas do pecado, do orgulho, da angústia. Só Deus faz isso. Feche os seus olhos. Fechar os olhos é fazer um mergulho para dentro. É permitir: Senhor, eu não quero que nada, absolutamente nada, atrapalhe essa realidade que eu tenho contigo. E eu quero hoje sair daqui como redentor das tragédias familiares, como um agente de transformação da realidade. Eu quero sair daqui como o José que o Senhor vai plantar no meio do caos. Eu quero sair daqui para colocar sorriso na cadeia. Eu quero sair daqui para ministrar vida na casa da morte. Se tem ódio, eu vou plantar perdão. Se tem fúria, eu vou plantar graça. Casamento não vai destruir hoje, vai ser transformado. Oh Senhor Deus, Rei eterno e soberano, acima de tudo e de todos. Não há palavras, Pai, para descrever quando a tua unção desce e nos enche até transbordar, porque no transbordamento enche os vazios ao redor, Pai. Ah, Espírito Santo, Deus que se movia na vida de José, ainda se move entre nós, porque a tua palavra garante que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda ages, Pai. Em nome de Jesus, que cada família representada aqui à frente nesse momento seja alcançada pela unção que revoluciona, que transforma, que redefine, que ressignifica. Unção de conteúdo. Ah, Senhor, quebra o ciclo da vingança, fecha a sepultura, destrói o império da morte que tenta se levantar nessa família, nessa casa, Pai. Tira a depressão, sacode, Pai, o pó do marasmo, da mediocridade, do medo de viver, Pai. Porque o Senhor é o Deus da vida e dos vivos. Que não saia ninguém daqui sem ser impactado pela tua palavra, Pai, sem ser transformado, tocado, sacudido pelo impacto que vem da tua glória. Se não for a tua unção, nós não vencemos, Pai. Se não for a tua unção, a gente não cresce. Mas é pela tua unção que a gente finca raízes no solo da glória e consegue ter frutos de eternidade, Pai. Obrigado por pais e mães que estão aqui, filhos que aqui estão, Pai. Que a tua unção seja derramada poderosamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar adorando a Deus. Obrigado, pastor. Aplauda ao Senhor. Obrigado.